Continuando com os nossos intervalos, se essa reta for a reta real, esta parte aqui destacada em vermelho, em que uma extremidade está o número 3, na outra extremidade está o número 8, se você considerar só essa parte, só este segmento, você tem aí um intervalo limitado. É como se esses meninos fossem números reais. Estando na reta, tem que ser número real. Então, serão elementos desse intervalo todos os que tiverem à direita do 3, andando para a direita, mas não é tão à direita, ou à esquerda do 8, e à esquerda do 8. Aí a gente diz que esse é um intervalo limitado de extremos 3 e 8. Dizer que ele é um intervalo limitado de extremos 3 e 8 é dizer que não interessam os números reais à esquerda do 3, não interessam os números reais à direita do 8. Todo número real menor do que 3 não é elemento desse intervalo. Todo número real à direita do 8, maior do que 8, não é elemento desse intervalo. Só são elementos desse intervalo os que ficarem entre 3 e 8. Ô professor, e com relação ao 3 e ao 8? Bom, se incluir os extremos, ele é um intervalo fechado. Aí a gente coloca as bolinhas fechadas. Aí vão ser, quais são os números reais desse intervalo? Todos os infinitos números reais, racionais e irracionais, que ficam entre 3 e 8, incluindo 3, incluindo 8. Se excluir os extremos, a bolinha tem que ser aberta, e aí não estão nesse intervalo os números reais menores do que 3, os números reais maiores do que 8, e também não estão nesse intervalo o 3, não está nesse intervalo o 8. Só os números que forem maior do que 3, menor do que 8. Aí a gente diz que esse intervalo é aberto. Agora, se incluir o 3, bola fechada no 3, e excluir o 8, ele nem é fechado, porque fechado inclui os dois, nem é aberto, porque aberto exclui os dois extremos. Aí a gente diz que ele é semi-fechado à esquerda, ou então semi-aberto à direita. Não precisa dizer as duas coisas, porque se ele é semi-fechado à esquerda, ele não é fechado à direita. Semi, né? E se ele é semi-aberto à direita, ele não é aberto à esquerda. Agora, tem professor que gosta de ser redundante. E eu entendo até que essa redundância é benéfica. Ele diz fechado em 3, aberto em 8. Mas não precisa disso tudo. Basta dizer semi-fechado em 3. É o intervalo limitado de extremos 3 e 8, semi-fechado em 3. Ou então, é o intervalo limitado de extremos 3 e 8, semi-aberto em 8. Ou então diga, é um intervalo limitado de extremos 3 e 8, fechado em 3, aberto em 8. Se incluir o 8 e excluir o 3, nele só estando os infinitos números reais, racionais ou irracionais entre 3 e 8, inclui o 8, exclui o 3, exclui também todo número real maior do que 8, todo número real menor do que 3, aí você pode dizer, é um intervalo limitado, porque é um segmento. Legal ou não? Semi-fechado à direita, ou semi-fechado em 8, ou então semi-aberto em 3. Ou sendo redundante, aberto em 3, fechado em 8. Tá certo? Então aqui estão as situações. É o intervalo fechado, aí se usa colchete, tá certo? De extremos 3 e 8. O colchete é para dizer que ele é fechado, inclui o 3 e o 8. Por compreensão, nesse intervalo estão todos os números reais, que tem qual propriedade esses números reais x? Eles são maiores ou iguais a 3 e são menores ou iguais a 8. Tá aí. Né? Já que é um intervalo limitado aberto, de extremos 3 e 8, aí para indicar que é aberto, o colchete é invertido. Né? Veja que o colchete indica inclusão, o colchete invertido é exclusão. Então, exclui o 3, exclui o 8. Quais são os elementos desse intervalo? Todos os números reais, mas quais?
os que são maiores do que 3 e menores do que 8. A leitura aqui é sempre ou da esquerda para a direita, aí diz 3 menor do que x e x menor do que 8, ou da direita para a esquerda, 8 é maior do que x e x é maior do que 3, ou começa pelo meio, aí x maior do que 3 e x menor do que 8, ou então x menor do que 8 e x maior do que 3. Por sinal, esse termo central você sempre lê ele duas vezes, veja, 3 menor do que x, conectivo i, e x menor do que 8, tá? Já esse intervalo, ele tem extremos 3 e 8, fechado em 3, aberto em 8, inclui o 3 e exclui o 8. Quais são os números reais dele? São todos os números reais, infinitos por sinal, tem infinitos números reais aqui, e esses números reais x, né? X são os elementos desse intervalo, e todos são números reais. Agora, que propriedade? Maiores ou iguais a 3 e x menor do que 8. Já aqui, ó, meios extremos 3 e 8, exclui o 3 e inclui o 8. X maior do que 3 e x menor ou igual a 8. Exclui o 3, inclui o 8. Agora é segmento, 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 todos são intervalos limitados, todos são segmentos de reta, tá certo? O primeiro fechado, o segundo aberto, o terceiro sempre fechado à esquerda, o quarto sempre fechado à direita, ou então fechado aberto, semi-aberto à direita, semi-aberto à esquerda, ou então fechado aberto, fechado em 3, aberto em 8, aberto em 3, fechado em 8. Sensacional. Mas veja, para ser um intervalo não tem que ser um segmento de reta não. Pode ser também uma semi-reta. Aí tem que ter uma origem desse intervalo, 3. Origem desse intervalo, 5. Tá certo? Agora, tem origem 3, exclui o 3, tende a mais infinito. Aí ficaria como cochete invertido. 3, ponto e vírgula, mais infinito, parêntese. Nas tendências a mais infinito ou a menos infinito, não se coloca o cochete. Tem professor que coloca, tem livro que coloca, mas não é a rigor correto. Porque mais infinito e menos infinito não são números, são tendências. E por compreensão, quais são os números reais desse intervalo? Nesse intervalo, nesse conjunto, estão todos os números reais. Com que propriedade? Eles têm que ser maiores do que 3. E aqui como é que ficaria? Tende a menos infinito, ponto e vírgula. A origem é 5, inclui, e a bolinha está cheia. E por compreensão, só é elemento desse intervalo se for elemento dos reais, se for número real, com que propriedade? Nesse caso, ser menor ou igual, porque inclui o 5. Sensacional. Esse lance da infinitude, lembre-se que mais infinito e menos infinito não são números. Ou seja, é algo que é inatingível. Você nunca vai chegar em mais infinito, nunca chega em menos infinito. Quem tem uma curiosidade sobre isso foi um matemático chamado Möbius. Olha a escrita do nome dele. Meu Deus, extrema O, B-I-U-S. Só que a pronúncia é Möbius. Tá certo? Esse Möbius teve uma ideia, foi a criação da tira de Möbius. Porque a ideia era da finitude das coisas, né? Que você saía de um ponto, chegava no outro, terminou. Na tira de Möbius nem tem começo, nem tem fim. E ela também não tem lado. Nem tem lado direito, tem lado esquerdo, tem lado de cima, tem lado de baixo. E você, partindo de um ponto, nunca chega no outro. É algo assim, ó. Vê que coisa linda. Imagina eu pegando aqui essa folha de papel. Vixe Maria, rasguei um caderno que não devia. Vamos fazer aqui, vamos tirar uma tirinha aqui para eu te explicar como é que se obtém a tira de Möbius. Por sinal, esse cara Möbius, ou Moebius, como muitos dizem,
e já tem livro que grafa assim. A ideia que ele teve foi a seguinte: se ele colar assim, você vai ter a parte de dentro e a parte de fora. Por exemplo, uma formiguinha andando por aqui, se ela não passar pela borda, ela nunca fica na parte de dentro. E uma formiga andando aqui, ela nunca fica fora. Mas se você torcer essa tira e colar assim, aí nunca vai ter a parte de dentro nem a de fora. Ó. Que é exatamente isso aqui. Essa formiga vem por aqui, ó. Ah, aqui ela está do lado de fora, tá vendo, né? Aí ela já passou por aqui, vem por aqui, vem por aqui, ó. Entendeu? Sensacional. Não é? E essa ideia de Möbius, essa coisa simples de colar as extremidades dessa fita ou dessa tira retorcida, deu origem a uma parte da matemática muito usada hoje em dia, muito utilizada nos estudos de astronomia. Einstein também usou muito esse princípio para a questão do tempo, que você pode, a uma velocidade maior do que a velocidade da luz, chegar no instante aqui na Terra anterior ao que você partiu, tá certo? Deu origem a um estudo da matemática chamada de topologia, tá certo ou não? Então tá aí essas ilustrações. O cara que teve essa ideia da tirinha foi esse cidadão aqui, ó, um matemático, um astrônomo alemão chamado Augusto Ferdinando Möbius, ou Mobius, mas a pronúncia é Möbius, viu? Apesar de eu não falar alemão, tá aí a série. E foi essa tira de Möbius que serviu de inspiração para a criação do símbolo das tendências para mais e menos infinito. Certo? Aqui tem uma ilustração muito interessante. O cão perseguindo esse coelho, aí o cão vem por aqui, aí passa por aqui por dentro, sai por aqui, vem por aqui, vem por aqui, aí fica aqui por dentro, aí vem por aqui, ó, tá vendo que nunca vai ter a parte de agora jogar ali por trás, aí sai por aqui, vem para onde ele está, né? A fita de Möbius, que inspirou o símbolo de mais infinito, menos infinito, foi criada por esse, né? E a partir dessa tira de Möbius, e era tão importante que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e que eu já tive até a oportunidade de fazer uns cursos lá de férias de curta duração, um mês de aula e tal, eu viajava para o Rio e fazia esses cursos, estou até contando de novo. O símbolo do IMPA, que é um centro de excelência, fica entre assim os 5 melhores centros de estudo de matemática do mundo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e que foi presidido durante muitos anos por Elon Lages de Lima, um matemático alagoano já falecido, né? Também Morgado, que também já faleceu e tal. O símbolo do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, foi exatamente a tira de Möbius, que deu origem a esse estudo da topologia. E a partir dessa tira foram se criando várias formas geométricas super interessantes, como a garrafa de Klein, tá certo? E como matemática é contextualização, não cai no Enem, topologia, mas eu queria mostrar umas coisinhas interessantes a vocês. Vai ser um filminho, Gustavo, que eles vão gostar muito. Tenta fechar bem direitinho para no display só aparecer o vídeo, não estourar. Certo. Não pegar quadro, só o vídeo. Só um minuto enquanto eu... Eita, eu não liguei no áudio. Vamos dar uma pausa e em seguida a gente vê os filminhos.